suficiência das Escrituras não é só com relação aos dons de revelação, ou novas revelações, quer dizer, nós não ferimos e vamos de encontro à suficiência das Escrituras só buscando novas revelações. Nós atentamos contra a suficiência das Escrituras na nossa prática com relação à igreja. Quando os reformadores levantaram a bandeira sola Escritura, eles quiseram dizer que para nos nortear, nos dirigir com relação à vida cristã e à vida da igreja, e todo o seu programa, especialmente evangelização e culto, toda a orientação está contida na palavra de Deus, e que somente a palavra de Deus pode nos nortear com relação a realizar a obra de Deus. Parece tão óbvio, não é? Mas você vai ver que não é. De repente você vai descobrir uma série de coisas que têm sido feitas e que não está ordenado nas Escrituras. Eu mesmo quase caí de costa quando comecei a descobrir essas coisas que por tradição vimos fazendo há anos e nunca foi ordenado nas Escrituras. Nós aprendemos, admitimos que Deus se agrada disso porque é uma bênção. Colocamos a chancela da nossa parte de que Deus aprova aquilo, mas quando vamos às Escrituras não encontramos nada. Eu vou dizer especialmente da minha experiência como evangelista, pregando em cruzadas, fazendo apelo, multidões vindo à frente. Eu quase caí de costa quando descobri que a Bíblia não ordena e não tem nada na Bíblia com relação a esta cerimônia de convidar pessoas à frente para levantar a mão e vir à frente. Jesus não fez, os apóstolos não fizeram. E durante 1800 anos de história da igreja nunca se fez isso. Só a partir de 1830, Finney inventou isso com a sua New Measure, nova medida, e colocou o banco dos ansiosos e começou depois da pregação imediatamente a trazer as pessoas para se assentar nestes bancos dos ansiosos. E quase caí de costa, porque eu li tanta coisa a respeito de Finney. Ai, que vontade que eu tinha de ser igual Finney. Grande avivalista. Mas, de repente, comecei a estudar mais e fiquei tão triste de saber que aquele irmão não cria na ação sobrenatural, ou exclusivamente sobrenatural, da conversão, que era legítimo empregar estas pressões psicológicas para que a pessoa viesse à frente ou tomasse uma decisão por Cristo. Era pelagiano, não aceitava o pecado original. E fazia o apelo firmado no princípio do livre-arbítrio, que a pessoa é quem decide. E então nós herdamos isto
achamos maravilhoso, oh, como dá resultado, e daqui a pouco a gente não encontra na Bíblia nada. O versículo que dizem que respalda a prática do apelo, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não é para apelo, é para gente que já se converteu e que vai professar sua fé, e deve fazer isso. Mas o verso não diz que é para se converter, para vir à frente, não. Não tem na Bíblia, não existe nenhuma ordenança, nada que possa respaldar esse tipo de prática que foi incluído no culto pelos homens e não por Deus. Mas dá resultado, tal. Resultado coisa nenhuma. A maioria não fica de jeito nenhum. Depois que eu deixei de fazer isso e comecei a plantar igrejas, eu posso ter certeza de que meu ministério tem tido mais frutos permanentes com a plantação de igrejas do que com essas grandes cruzadas. Uma das últimas que fiz, mais de 50 mil pessoas no Sambódromo, mais de 2.500 pessoas à frente. Mas eu sei que não é mais do que as 3 igrejas que estamos plantando, que ficaram. Então, pecar contra a suficiência das Escrituras não é só buscar novas revelações, mas é também não se contentar com os limites e simplicidade que Deus colocou nela, nas Escrituras, para a sua igreja, com relação à conversão de pecadores e também com relação ao seu culto sagrado. Vamos ver, por exemplo, a suficiência das Escrituras na evangelização. Como evangelista, eu faço aqui esta observação com a autoridade de quem vem se envolvendo na evangelização por muitos anos. Vamos abrir em Romanos capítulo 10. Veja o que é que a palavra de Deus dispõe com relação à evangelização bíblica. Eu vou começar no verso 9. Romanos 10, a partir do verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Querido, a palavra de Deus só tem 2 formas de comunicar o Evangelho: leitura das Sagradas Escrituras e pregação das Escrituras. Vou repetir: só 2 maneiras ordenadas na palavra de Deus:
para a pregação do Evangelho? Leitura das Escrituras e pregação. Evidentemente, quando eu incluo leitura das Escrituras, eu estou incluindo também leitura de folhetos que são sermões, pregação, e a pregação mesma da palavra de Deus. Nada mais. Acontece que os homens não se contentam em empregar este meio que Deus estabeleceu para a pregação do seu santo evangelho. E querem inventar, e estão inventando métodos e outros tipos de formas para a pregação do evangelho. Mas o Senhor estabeleceu a pregação mesma da sua palavra como único meio. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, não existe nenhuma forma carnal que possa transmitir o que é espiritual. Quando o Senhor Deus colocou no segundo mandamento, não farás para ti imagem, escultura, dentro do princípio de abrangência dos mandamentos, ele não está falando somente da idolatria, mas o segundo mandamento está falando especialmente de como cultuar a Deus, de como comunicar e pregar as coisas de Deus ou o Evangelho. O primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor. Mas o primeiro mandamento, o segundo mandamento não é uma extensão do primeiro mandamento, mas eles são absolutamente distintos. O primeiro mandamento é não ter outros deuses. O segundo mandamento é como cultuar o verdadeiro Deus, que não pode ser de forma carnal. Assim também a pregação do Evangelho, que é algo eminentemente espiritual, não pode ser feito de forma carnal. Por isso, preste atenção, suficiência das Escrituras é você se ater, se restringir, se cingir somente do que está ordenado por Deus. Você não encontra na Bíblia comunicação do Evangelho, evangelização por show gospel, não tem. Música, não tem. Vamos ter uma audição de música, do coral, ou de qualquer outra conjuntos, ou de solo, para evangelização? Não tem na Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação. É assim que vem a fé. Ah, mas espera aí, é também pregação, quando a gente canta, quando tem uma apresentação, é pregação também, porque está falando da palavra de Deus e tal. Veja, o texto diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? A gente diz para Deus: não há quem pregue, mas tem um cantor aí, muito bom. Não há quem pregue, mas tem o coral, tem o conjunto tal. Não há quem pregue, mas tem quem apresente um teatro. Não há quem pregue, mas tem a gente pode passar o filme de Jesus. Olha o dedinho. Não. A fé só vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Você acha que eu estou exagerando? Não estou, não. Eu não estou indo contra, de forma alguma, coral, conjunto.
não quero colocar isso. Eu estou aqui me restringindo a métodos de pregação do Evangelho. Você pode até ter o coral cantando na praça, coral cantando em qualquer lugar, mas você não pode prescindir da pregação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Deus ordenou isso, mas nós queremos ser mais inteligentes que Deus. Só por que Deus não pensou num teatro para pregar o Evangelho? Teatro não é coisa moderna, não. Teatro é antes de Cristo. Por quê? Porque não há como comunicar de forma precisa coisas espirituais, senão pela pregação do Evangelho. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que muitas igrejas ficaram entusiasmadas com esse filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E algumas igrejas até fizeram caravanas, alugaram um salão de cinema para ir com a igreja toda lá, impressionada com aquilo. Pois eu abomino. E sei que a palavra de Deus também abomina. Porque é um absurdo pretender representar o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mesmo em carne. Ele jamais deixou de ser Deus. E as lentes de Gibson, nem todo o engenho da cinematografia, sei lá como é o nome, moderna, ou computação gráfica moderna, não podem captar a glória do Filho do homem, do Filho do Deus vivo. Sofrimento por sofrimento, muitos outros homens passaram. Mas há um mistério na cruz, há um mistério na crucificação de Cristo, algo divino, que nenhum instrumento carnal, nem toda computação gráfica moderna pode transmitir. Esse filme depõe contra a glória do Deus unigênito. E assim, todo e qualquer outro recurso que tenta, por mais fiel que sejam as Escrituras, vai estar aquém de quem Cristo é verdadeiramente. Show gospel, música, teatro, coreografia, testemunhos. Tem associações que você vai, não tem pregação não, é só um testemunho que o fulano dá. Eu perdi um braço e outro braço apareceu, o que for. Cristo fez isso, fez aquilo. Pode ser o mais extraordinário, o mais mirabolante que for o testemunho. A fé não vem por ouvir testemunho, a fé vem por ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, mas nós enchemos nossos cultos de testemunho. É maravilhoso. O cabra contra 1 hora de miséria, aí 5 minutos mais, aí Cristo mudou a minha vida. Amém, amém. Suficiência das Escrituras, meus irmãos, é ficarmos com a palavra de Deus. Não aposte em outra coisa. Qualquer show, qualquer coisa extraordinária que o homem possa fazer, mesmo que seja para Cristo,
não servirá para gerar fé no coração de um pecador. Só a pregação da palavra de Cristo. As pessoas pensam como chamar, como atrair os homens, os pecadores. Então, eles não querem aceitar a proposta das Escrituras que a mera pregação fiel das Escrituras, na unção e no poder do Espírito Santo, com oração, seja suficiente. Eu digo isso porque eu também fiz isso. No culto de quarta-feira, não via ninguém. Aí sabe o que eu inventei? Eu tenho vergonha, mas eu vou dizer. Eu já tinha um bocado de papelzinho preparado. Distribuí o papelzinho. Você faça o seu pedido, traga à frente. E nós vamos orar pelo seu pedido e depois vamos queimá-lo. O Senhor é um fogo consumidor. Então, os problemas vão ser consumidos neste fogo. E encheu o culto de quarta-feira, assim, ó. A gente tinha o culto, todo mundo fazia o seu pedido, botava na cestinha, nós orávamos, depois descíamos lá no lugar e fazíamos a fogueirinha e todo mundo cantando, e a fogueirinha queimando os pedidos. Então, humanamente falando, encher a igreja, movimentar a igreja, dá resultado. Pragmaticamente funciona. Mas fere o coração de Deus, entristece o Espírito Santo. E digo a você, não produz conversão. Não venha me dizer, não, mas fulano se converteu com tal filme, fulano se converteu quando ouviu o coral cantar, porque tem gente que faz culto só cantado, e que muita gente se converteu, ou se converteu nestas tardes da bênção, do milagre, em que pessoas são curadas, demônios expulsos, então pessoas se converteram. Então, a palavra de Deus não é suficiente, e o que o Senhor diz na sua palavra, de que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação é meia verdade. Mas eu digo para você, não confie nestes resultados, a não ser que a palavra de Deus seja pregada e pelo poder do Espírito Santo, agindo pela palavra, produza, conceda por sua graça fé ao coração do pecador. Jamais alguém será regenerado, salvo, se não for pela pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, quando eu falo de pregação do Evangelho, eu quero dizer o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque com o advento do apelo, o Evangelho foi prejudicado. Eu posso atestar isso de carteirinha, como evangelista. A minha preocupação era na hora do apelo. O evangelista é julgado na hora do apelo. Se vem muita gente, oh, que benção, esse homem é uma benção. Se vem pouquinha gente, deve estar em pecado, não é possível. Se não vem ninguém,
é excomungado. Bom, aí acabou. E você pensa que isso não afeta o evangelista? É claro que afeta. E afeta a mensagem. Porque o evangelista, preocupado no apelo, vai ocultar coisas, verdades que possam dificultar a decisão de alguém. Então, ele enfatiza as benesses, a bênção. Deus pode hoje curar ou fazer uma coisa maravilhosa na sua vida. Venha a Cristo e então todos os seus problemas serão solucionados. E as pessoas vêm. Na hora do apelo, vêm. Eu me lembro que as pessoas vinham à frente e eu então me aproximava para dar uma palavra. Uma vez um senhor disse assim: ó, eu não quero ser crente não, eu só quero oração, viu? Aí eu fiquei com raiva. Mas foi isso que eu preguei. Foi aí que eu recebi da Fiel o livro Os Batistas da Doutrina da Eleição. E eu lendo, me deparei com a palavra desespero. Bob Self diz: os pecadores precisam vir em desespero. Os puritanos descreviam este desespero fazendo assim: esse desespero é o encontro da estrada da urgente, desesperada necessidade de salvação com a estrada da impossibilidade, total impossibilidade de se operar esta salvação. Vou repetir: é o cruzamento da estrada da necessidade desesperada de salvação com a estrada da impossibilidade desta salvação, a não ser pela graça de Deus. Os puritanos, quando pregavam, levavam os pecadores a este tipo de desespero. Aí, só assim, eles apresentavam Cristo, insistindo para que os pecadores pusessem a boca no pó. Talvez haja esperança. Mas não. É hoje, venha, tudo vai ser resolvido agora. E a gente prega como se dissesse: se você fizer a sua parte, Deus está imprensado na parede, Ele tem que fazer a parte dele. Mas não faz mesmo. Não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, o evangelho a ser pregado não é um evangelho açucarado, arranjado pela maioria dos evangelistas modernos, como isca para trazer pessoas à frente, pecadores à frente. Não. É o evangelho da cruz de Cristo, da realidade nua e crua, da situação miserável, condenada, de depravação total do pecador. É a pregação da sua inabilidade, incapacidade de salvar-se a si mesmo, sequer de ir a Cristo. A pregação da soberania de Deus, da sua vontade soberana. Ele salva quem quer, segundo a sua graça. A salvação pertence ao Senhor, diz Jonas 2,9. E o que temos que pregar aos pecadores é que eles venham à fonte de sangue, venham à cruz de Cristo e clamem pela misericórdia de Deus.
que eles venham em desespero. Mas nós, hoje, na situação moderna, não queremos tratar dessas coisas. É deprimente. Você acaba destruindo a autoestima das pessoas. Mas é isso mesmo, o Evangelho é para arrasar o cabra. Isso. Ele tem que vir sabendo que somente pela graça de Deus ele poderá ser salvo. Gálatas capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte, eu digo isso porque as pessoas, os evangelistas ou pastores, não querem tocar na ferida, não querem tratar de assuntos não palatáveis, difíceis. O pastor Denon, disse para mim, você é odiado e amado. É muito ruim para a gente, porque nós somos carnais, humanos, nós não queremos que as pessoas tenham uma reação contrária a você. Nós queremos que todo mundo lhe elogie, bota você lá em cima. Mas nós queremos agradar as pessoas. Eu me lembro, antes de ler o texto, eu lembro que eu fui aos Estados Unidos e fui convidado para pregar numa igreja de brasileiros. Mas o pastor lá conhecia a minha fama, esse negócio de agora está pregando assim, acabando com as pessoas e tal. Então, ele me chamou no quartinho antes da pregação e disse, olha, pastor Josafá, é o seguinte, aqui a situação é diferente do que lá no Brasil. Deixa eu fazer um parênteses antes, ele está fazendo parte de um programa de plantação de igrejas, da denominação presbiteriana lá dos Estados Unidos, e ele estava sob teste. O Assessment Center coloca o obreiro sobre teste. Ele tem que produzir X almas dentro de um tempo. Senão ele não passa para outra fase. O salário é bom, $2.000 e tal. E aí, ele então estava nessa luta. Ele disse, lá vem esse cara do Brasil, vai fazer uma devassa aqui. Então, ele me chamou. Ele disse, olha, a situação aqui é diferente, sabe? Os brasileiros, a maioria absoluta, está ilegal aqui. Outra coisa, muitos deles vieram casados na esperança de voltar, buscar a esposa, ou então mandar a esposa vir com os filhos. Mas 1 ano, 2 anos, não conseguiram. Aí arranjaram outra esposa aqui. Mas eles são sinceros, foi uma situação. Outros estão envolvidos em trabalhos ilegais, porque eles não estão legais, não podem ser legalizados no trabalho, então o trabalho é tudo trambique, é tudo fora da lei. Mas esse é o pessoal que nós temos, então o senhor cuidado para falar. Coitado. Mas no final, muitos vieram chorando mesmo,
sensibilidade, tocados por Deus com relação à sua situação triste de miséria, de pecado. Gálatas 1, versículo 10 diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, meu querido, pregar o Evangelho não é como você acha, como você quer, como você inventa, pensando que Deus aprova qualquer forma que você inventar, desde que dê resultado. Eu quero dizer, não aprova não. Deus aprova o que é feito conforme a sua palavra. Aí Ele abençoa, aí Ele coloca a sua mão, e os resultados não são mentirosos, nem falsos, são verdadeiros. Então, sabe o que o movimento de crescimento de igreja faz? Eles querem dar uma forma empresarial na pregação do Evangelho. E propõe você usar as leis de marketing, as leis da sociologia moderna, da ciência de comunicação moderna, que diz o seguinte: é a audiência quem diz o que você deve falar, e não você que decide por você mesmo o que deve falar. Isto é, fale o que a audiência quer ouvir. Essa é a regra da comunicação moderna. Eles fazem testes de solo. Você já ouviu falar do teste de solo? Quer dizer, você não deve sair pregando e entrando em qualquer cidade para pregar o Evangelho. Faça o teste de solo antes. E eles tomaram isso daquele texto de Mateus 13 do semeador. Não tem nada a ver, mas eles tomaram. E então, é preciso ver o solo fértil. Não vá às cidades com menos de 25 mil habitantes, só para cima de 25 mil habitantes. E depois veja, pergunte para as igrejas que já estão lá, se como o pessoal aqui é duro de coração, ou é fácil obter conversões, as pessoas são abertas. E depois de fazer esse teste de solo, que você decide, se for acima de 25 mil habitantes, que você decide então investir ali para plantar uma igreja. Mas onde é que está isso na Bíblia, meu senhor? Onde é? A Bíblia não diz nada disso. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Não importa. Há realmente lugares mais difíceis que outros. Mas esse é o desafio de Deus. Não somos nós que convertemos as pessoas, mas é o poder do Evangelho que converte as pessoas. E o Senhor diz: operando eu, quem impedirá? Eu, quando cheguei na Bahia, me assustei. Saí de São Paulo, um movimento maravilhoso, Jovens da Verdade e tal, pregando na praça, e gente se convertendo. Cheguei na Bahia, uma opressão infeliz dos demônios lá. Tudo que você tentar fazer, uma dificuldade. Tudo que você tenta fazer no Evangelho na Bahia, no princípio, espere 2, 3 anos. Uma opressão, nada dá certo, queima aparelho de som, uma confusão. É na base da oração mesmo, e até jejum e oração. Além da opressão maligna, a imoralidade. Você sente no ar peso da imoralidade.
Mas não foi assim que Paulo encontrou, não foi isso que ele encontrou lá na cidade de Corinto? Era uma cidade maligna. Havia um templo lá para Afrodite. O culto era a prostituição. As prostitutas cultuadas. Vou adorar ao Senhor. Adorar a Afrodite. E aí ia para a prostituição lá nos quartinhos. Era adoração, uma miséria. E a cidade inteira se respirava essa imoralidade. E Paulo sentiu esse peso e ficou desanimado. Aí o Senhor apareceu para ele à noite dizendo: fale, não te cales, nenhum mal te sucederá, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Você quer algo mais encorajador do que isso? Depois que eu descobri as doutrinas da graça, a eleição de Deus, que evangelista é para buscar os eleitos, eles ouvirão a voz, é certa a colheita. Deus tem muito povo lá em Salvador, não importa a idolatria, o espiritismo, o candomblé, toda a oposição do inferno. E de fato, Deus tem sido gracioso e tem nos abençoado. Mas o que me anima é isto: Deus tem muito povo lá. E não tenho que me mexer na mensagem. Eu vou pregar e tenho pregado com fidelidade a palavra de Deus. Então, eu não quero saber de pragmatismo. E você deve fugir disso. O pragmatismo diz: se funciona, dá certo. Mas eu quero lhe dizer que resultado é terreno sagrado, inviolável do Espírito Santo de Deus. Isso não pertence a nós. Compete a nós pregar, orar, instar e deixar o resultado com o Senhor. É Ele quem opera como quer nas vidas e nos corações. Nós não podemos ser dirigidos na nossa ação pelos resultados. Agora vamos passar para o culto, rapidinho. Os puritanos compreenderam que o culto, eu vou ler um pedacinho aqui do que os puritanos escreveram sobre o culto. E eu sei que esse é um assunto delicado, eu não vou me complicar entrando em questões mais profundas, mas algumas coisas básicas eu preciso falar, em termos de suficiência da Escritura. Se eu não falar sobre isso, então onde é que está? Embora aqui o negócio. Está aqui, ó. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Veja, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é
tão limitado pela sua própria vontade revelada de que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás. Mas é o que mais tem no culto: invenções e imaginações dos homens. Meus irmãos, nós precisamos de uma outra reforma. Está precisando um novo Lutero para pegar as 95, 96, 200 teses, porque nos afastamos e muito da palavra de Deus. Você já ouviu falar do princípio regulador? Os puritanos tinham um princípio regulador do culto, um princípio regulador. O princípio regulador é a palavra de Deus. E eles então passavam esse princípio regulador como regra, como régua, e o que estava sobrando, nem que tinha que ser cortado. O princípio regulador dos anglicanos e outros, eu infelizmente tenho que dizer de muitos presbiterianos, de igrejas presbiterianas, infelizmente, e outras igrejas, denominações, sabe qual é o princípio regulador deles? É o seguinte: não está ordenado na Bíblia, mas a Bíblia não proíbe, podemos fazer. Esse é o princípio regulador geral. Talvez seu, foi por muito tempo meu também. Não está ordenado nas Escrituras, mas a Bíblia não condena, podemos fazer. Oh, mas é um perigo isso. Quer ver? Lutero, infelizmente, a igreja luterana, especialmente depois de Lutero, escolheu esse princípio. Então, por exemplo, vela. A Bíblia ordena usar vela no culto? Não. Mas a Bíblia proíbe usar vela no culto? Não tem. Não use vela, não tem. Então pode usar vela. Mas os reformados, de linha calvinista, tinham outro princípio regulador. O princípio regulador era esse dos puritanos e dos calvinistas. A Bíblia não ordena, é proibido fazer no culto. Aí é duro. Mas eu quero que você pense sobre isso. Pense um pouco de como Deus tratou a questão do culto. Vamos ver o princípio regulador. Eu não tenho tempo de ler todos os textos, mas alguns apenas. Você se lembra de Nadab e Abiú, filhos de Arão? E eles trouxeram um fogo estranho que Deus não lhes havia ordenado. Um foguinho maravilhoso. Só vai, é a melhor das intenções nossas, incrementar um pouco aqui a coisa. Fogo neles, foram consumidos. Olha, para mim, uma das passagens da Bíblia que mais me impressionam com relação a essa questão da boa vontade, primeiro é o caso de 10 minutos. Primeiro o caso do rei Saul, que recebeu uma ordem, acho que é capítulo 15 de 2 Samuel, primeiro, acho que é 2 Samuel. Eu não tenho tempo de ler, mas você vai se lembrar. A ordem era destruir os amalequitas, acabar com tudo. Mas aí, ele não fez isso. Quando Samuel chegou, disse: que balido é esse de ovelhas que eu estou ouvindo? Você não obedeceu à voz do Senhor. Se não sabe o que é, Samuel? Nós resolvemos, os soldados, fazer um culto de gratidão. Nós vamos oferecer ao Senhor estas ovelhas. É a melhor das intenções. E a resposta de Samuel, na parte do Senhor, disse: não. Melhor antes é obedecer do que sacrificar. E o que mais me assusta
ele dizer que a rebelião, isto é, a desobediência obstinada em fazer o que Deus não tem ordenado, é pecado de feitiçaria e de idolatria aos olhos de Deus. Às vezes a gente pensa que o culto está tão maravilhoso, que bênção. E para Deus é feitiçaria e idolatria. Porque o que se está fazendo não foi ordenado por Ele. Não serve boa intenção. Outro texto é aquele de Uzá. Que Davi resolveu trazer a arca. E em vez de observar o princípio regulador, como Deus quer que faça as coisas referente ao culto e tal, as coisas dele, em vez de fazer isso, não, ele achou bonito, ele soube a informação de que os capitães lá dos filisteus mandaram a arca num carro novo. E ele disse: oh, que coisa bonita, nós temos mesmo que inovar. Não vamos ficar nas coisas retrógradas, vamos renovar. Então, um carro novo para trazer a arca. E lá vai usar, e aí lá atrás, sacerdotes, e o carro, de repente o carro, uma lama, certamente era um lugar de lama, deu uma, e a arca vinha, ele, com a melhor das intenções, segurou a arca, para a arca não cair na lama. O Senhor, matou. R.C. Sproul, no seu livro Santidade, diz assim: era melhor Uzá ter deixado cair a arca na lama, porque a mão dele é mais suja do que a lama. E tudo estava errado, não é só a atitude de Uzá. Desde o princípio, a Bíblia tem especificações na lei como trazer a arca. Depois Davi faz tudo certinho, mas a consequência foi dura. Boa intenção não serve para Deus. Obediência sim. Princípio regulador. Veja Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio 12. O assunto é culto, porque ele está falando que os israelitas não podem imitar como as outras nações adoram seus deuses. Não podem tentar trazer para o culto formas de adoração ou princípios do mundo para dentro do culto. Não, o capítulo 12 é sobre isso. Na minha Bíblia a edição colocou o lugar do culto verdadeiro. É sobre o culto o assunto. Veja o verso 32. Termina o assunto dizendo assim: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Princípio regulador. Ah, mas isso é Velho Testamento. Verdade, o Velho Testamento, com relação ao culto, o Novo Testamento mudou mesmo. Algumas coisas ficaram do culto do Velho Testamento: oração, leitura das Escrituras, pregação. Essas coisas do culto do Velho Testamento ficaram para o culto do Novo. O resto, que era cerimonial, acabou. Mas também no culto do Novo Testamento há princípio regulador. Não é como a gente pensa, agora é livre, cada um faz como achar que melhor fazer. Não, ele tem ordenado como deve ser o culto do Novo Testamento, e nós não somos obrigados a cumprir mandamentos de homens com relação à adoração. Abra aí Mateus, 5 minutos, né? Só mais 5 minutos, tá bom. Mateus 15. Mateus 15. De 1 a 9, diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem?
Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser seu pai ou sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que lhes poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram. Para Deus, adoração que não é escriturística, mas invenção de homens, esta adoração é vã no Novo Testamento. Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, chama esse culto como culto da vontade. Colossenses 2. Colossenses 2, a partir do verso 20, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Essa expressão, como culto de si mesmo, no grego é etelotreskeia, que quer dizer culto da vontade. Quer dizer, esse culto que a pessoa faz conforme a sua vontade, e não conforme a vontade de Deus. Meus irmãos, eu acho que nós temos que rever. Esse problema da suficiência das Escrituras é um problema. Porque a nossa liberdade é de cumprir a palavra de Deus. E não de fazer o que nós achamos, queremos fazer. Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. As pessoas dizem: mas a liberdade do Espírito, a liberdade que o Espírito dá, é para cumprirmos a palavra de Deus. Isso quer dizer, nós não devemos, não podemos ficar debaixo de doutrinas de homens, mas estamos escravizados a Cristo e a sua palavra. Eu não tenho medo de dizer isso. Calvino se intitulava servo da palavra de Deus, e eu quero ser também, e quero desafiar você a ser também. Talvez doa muito ter que passar a faca, a navalha em tudo que está sobrando da régua do princípio regulador. Talvez muitos se afastem, se não vem mais nessa igreja, que foi o que aconteceu comigo. Mas como é bom ter paz, boa consciência e esperar em Deus. Quando eu fazia aqueles truquinhos para o apelo, para ter resultado, que eu fazia um truquinho, né? Levanta a mão, agora se você for, você fica de pé. Bom, se você ficou de pé, você não vai se furtar eu chamando aqui à frente. E o camarada não tinha jeito, porque todo mundo estava olhando para ele. E eu dizia: se você for sincero, você virá. Aí os outros todos olhando e disseram: quero ver se você for sincero. Aí o cabra vinha à frente. Então era uma armadilha, tinha sempre resultado. Mas quando eu acabei com isso, minha dependência ficou só o Senhor. E eu tive que dobrar os joelhos e orar, e orar, e orar, e crer no poder da palavra de Deus. Crer que Deus honra aqueles que se submetem à sua palavra e lhe obedecem.
Eu quero desafiar você. Saia daqui desafiado. Creia na suficiência das Escrituras. Um grande mestre das Escrituras, Dr. Thompson, foi por muito tempo professor na Palavra da Vida. Ele tinha uma frase que eu admirava. Ele dizia: eu sou Bitola 66. Eu quero desafiar você a ser Bitola 66. Deus vai lhe honrar. Deus te abençoe.